Olá, no vídeo de hoje vamos ver quais são os 10 países impossíveis de se invadir atualmente. E se você já gostou do tema do vídeo, vai logo deixando seu like e se inscrevendo aqui no canal. O vídeo original estará aqui na descrição no canal Global Polyric. Então passem de lá depois de assistir. Bora ver. Embora a invasão de países e territórios tenha sido muito presente ao longo da história humana, e praticamente Será que o todos os Brasil países está do na mundo já lista? tenham sofrido uma invasão, nas últimas décadas isso mudou drasticamente e surgiram vários países que são verdadeiramente impossíveis de se invadir. Conheça 10 países que são praticamente impossíveis de se invadir nos dias atuais. Nos moldes das antigas, onde os territórios eram anexados ao invasor, ou uma invasão como a que o Iraque e o Afeganistão sofreram por parte das forças armadas americanas. Isso porque eles contam com barreiras naturais difíceis de superar, como um território gigantesco de difícil acesso, ou uma grande população e uma grande capacidade militar, que tornarão a vida de qualquer invasor praticamente impossível. Neste comparativo, não consideraremos as armas nucleares, mas somente as capacidades militares convencionais de cada um dos países citados. 10. Canadá. Em 10º lugar temos o Canadá. Você provavelmente sabe que o Canadá é o segundo maior país do mundo, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados e que boa parte de seu território é desabitado, sendo que a maioria de suas grandes cidades se localizam nas regiões próximas da fronteira com os Estados Unidos. Além disso, em boa parte do ano, o clima não seria nada propício para uma invasão em larga escala. Isso porque em algumas regiões, como as localizadas mais ao norte, a neve cobre o chão por até quase 6 meses durante o ano, com temperaturas que podem passar dos 40 graus negativos. Assim, um eventual invasor teria muitos problemas logísticos para ocupar o território canadense. E se já não bastasse isso, os invasores também teriam que enfrentar as bem equipadas e bem preparadas Forças Armadas do Canadá. Sim, as Forças Armadas de Canadá é uma das forças mais fortes do mundo. Por isso que teria dificuldade. E ele também colocou aqui um fator muito interessante, para mim foi um bocado estranho, mas conheci aqui a partir do vídeo, ou melhor, soube a partir do vídeo, que é a temperatura muito baixa. OTAN, sendo assim, um adversário bastante difícil de vencer. E se você olhar Então no mapa, não tem verá que como. uma invasão talvez precise passar pelo território dos Estados Unidos, que é um grande aliado do Canadá e age como um guarda-costas Se em involuntário no 10º sentido lugar geográfico e voluntário, vai se ser considerarmos que Canadá, ambos não os imagino países em são primeiro membros da lugar OTAN. como é que E quem estará seria o melhor país. guarda-costas do que a maior potência militar do planeta? Será Como que o podemos 10º ver, estará o invadir o Canadá exército não é uma mais tarefa forte que do se pode mundo? chamar de Ou as possível, forças pelo armadas menos mais fortes do mundo, que é no caso se dos o Estados invasor Unidos quiser da ter América? sucesso em conquistar o país. 9. Austrália. A Terra dos Cangurus é a maior ilha do planeta, de modo que somente por este motivo a invasão ao seu território já é algo extremamente difícil. E além disso, o invasor terá que passar pela bem armada e bem equipada marinha australiana, que com seus modernos navios e Acho que submarinos... foi o exército da Austrália, assim, que eu fiz uma comparação. Aliás, reagi a uma comparação do exército da Austrália, se eu não estiver em erro, em comparação ao exército do Brasil. E lá naquele vídeo pude saber que a Austrália mesmo está muito bem preparada no que diz respeito ao combate marinho. fará a vida dos atacantes fácil. E se mesmo assim os invasores conseguirem chegar às terras australianas, enfrentarão grandes Da Austrália ser uma ilha. dificuldades para percorrer seus mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, principalmente porque a maior parte do seu território é composto por terras semiáridas ou desertos. E este enorme território também seria propício para que uma resistência fosse formada contra os invasores. E além de todos esses fatores naturais, a Austrália também conta com forças armadas altamente capazes e que operam equipamentos que estão entre os mais modernos do mundo, o que tornaria uma invasão ainda mais difícil. Por esses e por vários outros motivos, vemos que invadir a Austrália é algo Quase praticamente impossível impossível. 8. Coreia do Norte. Coreia do Norte é impossível. 100% A Coreia do impossível. Norte é um dos países Mas talvez podem tentar, né? Mas duvido. É o país mais fechado do mundo. Vocês sabem como é que são as coisas lá. mais fechados do mundo e também um dos mais Está aí o mais fechado e um dos mais militares. militarizados, já que quase metade de sua Mais população está de alguma militarizados. forma ligada ao serviço militar. Além dos mais de 1.300.000 militares ativos, a Coreia do Norte Mais de conta 1 também milhão. com 600 mil reservistas e com pelo menos 6 milhões de membros em suas forças paramilitares. Assim, em uma eventual invasão, as tropas 6 milhões de membros em tropas paramilitares.
invasores estariam lutando contra pelo menos 8 milhões de soldados, o que demandaria uma concentração de tropas como as vistas somente na Segunda Guerra Mundial. E Sei. É impossível, mano. como se isso fosse pouco, a Coreia do Norte se prepara para uma guerra de tal forma que seus possíveis inimigos sempre tentarão evitá-la. E é por este motivo que mesmo quando as tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte estiverem em seus pontos mais altos, e mesmo quando a Coreia do Norte ainda não possuía armas nucleares, os ataques militares ao regime foram desconsiderados. Como parte deste plano dissuasório, a Coreia do Norte posicionou em pontos fortificados milhares de peças de artilharia capazes de atingir Seul na Coreia do Sul, além de ter construído uma complexa rede de túneis por onde pretende passar parte dos seus 100 mil soldados das tropas especiais para o Sul e ter infiltrado vários agentes sabotadores na Coreia do Sul. A isso soma seu enorme arsenal de mísseis, compostos por milhares deles, com variados alcances e grande poder de destruição. Estes mísseis podem atingir até mesmo o Japão e bases americanas nas proximidades. E se uma invasão pelo sul é altamente Não tem improvável, como pelo mesmo. norte é praticamente impossível, já que o norte, o país de Kim Jong-un, faz fronteira com a China e a Rússia, dois países que são constantemente apontados como aliados dos norte-coreanos. Sendo assim, uma invasão à Coreia do Norte é praticamente impossível. Também é Isso se o impossível eventual mesmo. agressor não desejar arcar com os enormes efeitos colaterais que esta ação desencadearia. 7. Brasil. Tá aí o Brasil em sétimo lugar. Bora ver do nosso Brasil. O maior país da América Latina, sem dúvida alguma, seria um grande desafio para qualquer invasor, a começar pelo seu enorme território, pois com seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ocupar o país não seria nada fácil, já que demandaria milhões de soldados e uma logística para percorrer milhares de quilômetros. Além disso, o enorme território seria perfeito para grupos de resistência que fizessem uso de guerras de guerrilhas para infligir danos contínuos às tropas invasoras. Mas antes disso, o invasor terá que chegar ao país de alguma forma, que poderia ser por mar, onde encontraria a resistência da marinha brasileira, que poderia lhes causar pesados danos com seus submarinos e também duros combates para desembarcar na costa. Por outro lado, o invasor também poderia usar o território de algum dos países vizinhos como trampolim, o que também diminuiria bastante as possibilidades de êxito, já que as tropas invasoras deveriam percorrer milhares de quilômetros das fronteiras até o litoral. E além disso, as tropas brasileiras especializadas nos diversos biomas do país, como a selva amazônica, poderiam causar pesadas baixas nas tropas invasoras que se aventurassem a se deslocar através das florestas. Sim, porque o Brasil tem a melhor tropa da selva e também o melhor treinamento, inclusive soldados da Rússia e Estados Unidos da América já foram treinados lá. Não sei se até hoje ainda costumam ir treinar lá, ser treinados no caso pelos brasileiros ou no Brasil, tanto faz. Até alguns soldados também daqui de Moçambique. Está a acontecer um ataque na zona da província, na zona não, acho que é vila assim, Palma, na província de Cabo Delgado, um ataque de extremistas ligados ao Estado Islâmico por interesses que até o momento desconhecidos, uns dizem por causa da reserva de gás, etc. Mas estão a sofrer muito lá a população. E isso iniciou, se não me engano, parece que meados de 2017 ou finais de 2017, uma coisa dessas. Se o exército brasileiro fosse para lá, certamente que todos já estariam mortos, porque segundo o que a Forças Armadas de Defesa de Moçambique disse, parece que o ministro, ele disse que o que está a acontecer é que é um pequeno grupo de ataques não, de extremistas, não é um monte de pessoas não, é um pequeno grupo, serão que não é um grande grupo. Portanto, nós estamos a conseguir, se fosse o Brasil, claramente que já teria sido aniquilado. Por fim, no caso de uma hipotética invasão, as reservas das Forças Armadas também seriam ativadas, aumentando o contingente total para mais de 1 milhão de homens que fariam a vida dos invasores ainda mais difícil. E esses são alguns dos motivos pelos quais invadir o Brasil é praticamente impossível. 6. Irã. Embora o país dos ayatollahs apresente alguns armamentos ao público que são apenas maquetes e que não passam de propaganda interna, este ainda possui uma grande capacidade militar que é mostrada dia após dia em cenários reais no Oriente Médio.
Durante as últimas décadas, o Irã tem se preparado para repelir uma invasão ao seu território, equipando as suas forças armadas com alguns dos equipamentos mais capazes da região. Com mais de 500 mil soldados em suas forças armadas, com pelo menos 350 mil na reserva e mais de 1 milhão de paramilitares altamente motivados por sua doutrina religiosa, o Irã conta com um dos maiores contingentes de soldados do mundo. Além disso, o Irã também opera vários drones de combate que se mostraram altamente eficazes em várias ocasiões onde participaram de conflitos reais. Mas a verdadeira dissuasão fica a cargo de seus milhares de mísseis de variados alcances que opera. O Irã constrói e opera desde mísseis de curto e médio alcance com capacidade de atingir alvos a centenas de quilômetros, até mísseis balísticos com milhares de quilômetros de alcance. Também constrói e opera mísseis antinavio e mísseis de cruzeiro que mostraram sua efetividade no ataque a uma refinaria da Arábia Saudita em 2019, onde sequer foram detectados pelos sauditas. Assim, qualquer invasor potencial do Irã teria que tentar neutralizar estas e outras capacidades deste país, de modo que a invasão é praticamente impossível sem grandes danos colaterais. Irã também é muito forte. Reino Unido. Segundo muitos historiadores, o que salvou o Reino Unido de uma invasão alemã, além de sua vitória na Batalha da Inglaterra, foi o fato de ser um país insular protegido por uma poderosa marinha de guerra, contra a qual os alemães não teriam chances reais de vitória para possibilitar um desembarque anfíbio. Embora na atualidade as forças armadas do Reino Unido contem com menos de 300 mil efetivos, entre ativos e reservistas, essas ainda estão entre as mais capazes do mundo. Bem treinadas e motivadas, as tropas britânicas também estão muito bem equipadas e prontas para fazer frente a qualquer invasor. Sua marinha, que embora seja bem menor do que já foi no passado, ainda impressiona, operando 2 porta-aviões e 11 submarinos que podem tornar a vida de um eventual invasor bastante difícil. E se isso for pouco, podemos destacar que o Reino Unido também é membro da OTAN, de modo que em caso de ataque, Reino Unido também está no OTAN. Viriam em sua ajuda. Como podemos ver, invadir o Reino Unido é uma tarefa praticamente impossível, ainda nos dias atuais. 4. Índia. Você provavelmente sabe que até o ano de 1947, a Índia era uma colônia britânica e que esteve nessa condição por mais de um século. No entanto, a Índia moderna jamais aceitaria retornar a essa condição, de modo que qualquer invasão ao seu território estaria fadada ao fracasso. Exatamente, para invadir a Índia, atualmente é bem difícil, mano. Bem difícil. Em seus mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, a Índia abriga mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o que por si só já constitui um grande desafio para qualquer potencial invasor. Além disso, boa parte do território indiano também é cercado por água, o que faria com que um potencial invasor talvez tivesse que enfrentar a poderosa marinha indiana, que é uma das mais bem armadas e capazes do mundo, operando pelo menos 17 submarinos e 1 porta-aviões. Já nas fronteiras mais ao norte, o potencial invasor precisaria enfrentar as montanhas mais altas do mundo para adentrar o território indiano, o que é praticamente impossível, pois alguns desses lugares são simplesmente intransitáveis. E se mesmo assim o invasor conseguir adentrar no território indiano, terá que enfrentar mais de 4 milhões de soldados regulares e paramilitares armados com alguns dos equipamentos mais modernos e capazes do mundo. Isso sem contar com a resistência popular que provavelmente os invasores iriam ter que enfrentar, uma vez que estivessem já em território indiano. E é por este e por vários outros motivos é impossível. É praticamente impossível. 3. Já estamos agora no top 3. China em terceiro. Acho que falta os Estados Unidos e Rússia. Deve ser isso, porque não tem mais como. Saqueada e dominada por vários países, na atualidade os chineses trabalham duro para que isso não aconteça novamente. Aliás, a China constrói um poderio militar com o objetivo de desestimular qualquer enfrentamento futuro. Assim, para ocupar seus mais de 9 milhões de quilômetros quadrados e submeter seus mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, um potencial invasor deverá contar com um poder militar avassalador, pois esta, sem dúvida alguma, é uma tarefa gigantesca. Para chegar ao território chinês, caso o invasor não queira superar os enormes obstáculos naturais que existem em muitas de suas fronteiras terrestres, ou tentar invadir algum país aliado dos chineses, terá que fazer isso por via marítima. No entanto, as forças militares chinesas estão há décadas preparando-se para repelir qualquer invasão vinda do mar. Do mar acho que é impossível também, principalmente China. É impossível atacar através do mar, porque no mar mesmo há o poder bélico que o mar tem. De mísseis antinavio, 2 porta-aviões e quase 80 submarinos.
Mas se ainda assim as forças invasoras conseguirem desembarcar em território chinês, teriam que enfrentar as maiores forças armadas do planeta, com mais de 2.700.000 soldados regulares e pelo menos 600.000 paramilitares muito bem treinados e armados, com milhares de tanques, blindados e aviões. Além disso, enfrentariam resistência da população local por todo o vasto território do país, o que demandaria gigantescas forças de ocupação. E estes são alguns dos motivos pelos quais invadir a China é algo praticamente impossível nos dias atuais. 2. A Rússia está em segundo. Acho que é do mesmo jeito que eu havia previsto, que na verdade não havia previsto, né? Também estava em dúvida, mas é basicamente... Se você estudou algo de história, sabe muito bem que não é uma boa ideia tentar invadir o maior Nem país do um mundo. pouco. Isso porque se não bastasse o seu gigantesco território que atua como uma barreira natural contra invasores, este país também é um colosso militar a que poucos países podem comparar-se. E mesmo se tirarmos da equação o maior arsenal nuclear do planeta, teremos uma potência militar capaz de fazer frente a qualquer país do mundo. Ao adentrar no território russo, o invasor seria recebido por pelo menos 3 milhões de soldados regulares. Ao adentrar não, ao tentar adentrar, porque adentrar é impossível lá. 500.000 paramilitares, muito bem armados, com a maior frota de tanques do planeta, com mais de 13.000 deles, além de milhares de aeronaves e mísseis capazes de causar grandes danos em qualquer força invasora. E se não bastasse isso, a força invasora também não poderia contar com apoio aéreo, já que o território russo é o mais bem defendido do mundo contra invasões aéreas, contando com milhares de sistemas antiaéreos, sendo que muitos deles estão entre os mais eficazes do planeta, como o moderno sistema S-400. Seu enorme território também facilitaria muito a prática de guerra de guerrilhas, que também causaria graves danos aos invasores. E caso as forças invasoras também precisassem fazer uso dos mares em sua invasão, os mais de 600 ativos navais russos, armados até os dentes, fariam desta uma tarefa extremamente difícil, especialmente quando falamos de seus mais de 60 submarinos altamente letais. Como podemos ver, invadir o território russo e ser bem sucedido em ocupá-lo é uma tarefa praticamente impossível. 1. Estados Unidos. Obviamente todos sabemos que tentar invadir a maior potência militar do planeta não é uma boa ideia, mas se ainda assim esta lhe parecer uma tarefa possível, demonstraremos alguns argumentos para demonstrar que isso é praticamente impossível. E a primeira razão para isso é geográfica. Isso porque o território dos Estados Unidos é cercado por mar por ambos os lados, e por países aliados nas outras extremidades. É bem difícil. Assim, um eventual invasor não poderia fazer uso destes territórios vizinhos para sua invasão, pelo menos não antes de organizar uma invasão a eles. E caso as forças invasoras escolham o mar para ser a sua porta de entrada, terão que enfrentar a marinha mais poderosa do planeta, com seus 11 enormes porta-aviões de mais de 300 metros e que carregam até 90 aeronaves, além de uma frota de quase 70 submarinos modernos que caçariam os navios invasores. Além disso, nos céus estariam os caças mais avançados e poderosos do planeta, como o F-22 Raptor e o F-35, que tornariam a vida dos invasores muito difícil. E se mesmo assim as forças invasoras conseguissem desembarcar em terras dos Estados Unidos, enfrentariam mais de 2 milhões de soldados altamente treinados e equipados com as mais avançadas armas do planeta, que fariam frente a qualquer exército da atualidade. E se isso fosse pouco, seu enorme território de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados seria perfeito para que a população mais bem armada do planeta formasse intermináveis grupos de resistência que tornariam a vida do invasor um verdadeiro inferno. E é por esses e por vários outros motivos que invadir os Estados Unidos é algo praticamente impossível. Se você achou o vídeo interessante, nos incentive deixando seu like, compartilhando com seus amigos. Sim pessoal, chegados ao fim de mais um vídeo, deixa-me tirar o fone aqui. E vimos aí o top 10 países impossíveis de se invadir, com os Estados Unidos liderando, seguido em segundo lugar, seguido por Rússia, depois China, Brasil em sétimo, Canadá, décimo, também aí o Irã, Reino Unido. São esses alguns países que foram constados aqui no vídeo. Não sei o que vocês acham. O exército do Brasil, não sei como é que está agora em 2021, mas em 2019, em 2020 estava acompanhando muito bem. Agora vou, depois do vídeo, pesquisar para ver em que posição está agora no que tange a força bélica, ou seja, o exército brasileiro no ranking dos países mais fortes, dos exércitos mais fortes, né? Ou países mais fortes militarmente. É isso aí, depois vou pesquisar, mas como ele disse aí que é quase impossível. Tem alguns países logo que
para chegar no seu território ou para adentrar nesse território é necessário passar por outros países ou optar pelo mar. Outros países, alguns deles são aliados, por isso não tem como invadir, por exemplo, os Estados Unidos, enquanto tem seus aliados próximos, e não tem também como entrar pelo mar, porque no mar os caras estão mesmo muito preparados. No Brasil, na floresta, não tem como entrar pela floresta, porque já sabem como é que se chama o exército brasileiro da selva. Esqueci o nome, a sigla também está a me fugir, mas vocês sabem que o Brasil tem o melhor exército da selva e também melhor tropa da selva, melhor treinamento na selva, melhor tudo da selva. Então o vídeo foi esse. Gostei muito do vídeo, fiquei encantado por ver o Brasil aqui na 7ª posição, porque no que tange ao ranking dos exércitos mais fortes, sempre vemos Brasil em terceiro, 11º, aliás 12º, assim mesmo. Agora em 7º lugar aqui nos países mais difíceis de se invadir ou impossíveis de se invadir. É muito gratificante para vocês brasileiros, para mim também que amo bastante o Brasil. Então o vídeo foi esse, espero que vocês gostem. Se gostaram, não se esqueçam de me seguir. Redes sociais vão estar a aparecer aqui na tela e estarão também aqui na descrição. Assistam mais outros vídeos que eu vou estar deixando aqui no ecrã final e no card também do vídeo. Valeu, falou e fui!